tema do vídeo, como os amigos podem observar, é: quando iremos morrer? Mas que vídeo é esse, Jorge? Vamos fazer algumas reflexões sobre a morte. Agradeço a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos, têm se inscrito em meu canal do YouTube, compartilhado os vídeos, inclusive, fico muito grato para isso. Estamos quase chegando em 5.000 inscritos. E eu agradeço muito a todos vocês que têm se inscrito, àqueles que queiram me ajudar a ter mais inscritos, ficarei grato também. E agradeço a Deus pela oportunidade da realização deste trabalho. O simples mencionar dessa pergunta causa calafrios, medo e até muitas vezes repulsa em muitas pessoas, porque a grande maioria de nós recusamos mesmo a pensar em tal assunto, seja por medo, por desconhecimento, por fatores culturais ou aspectos religiosos. A morte nos surge como um grande tabu. Lembro-me, há algumas décadas atrás, quando surgiu algo chamado mútuo funerário. Algumas funerárias aqui da cidade de Ribeirão Preto, que é onde eu moro, no interior do estado de São Paulo, lembro que uma funerária, ela criou esse chamado mútuo funerário. E algumas pessoas nem queriam ouvir falar em mútuo funerário porque lembrava a morte. Interessante que o meu pai, já falecido, era uma pessoa que, claro, também temia a morte. Mas ele, quando ficou sabendo desse tal mútuo funerário, ele não teve nenhum problema, né? E foi logo e fez o chamado mútuo funerário, colocando ali ele, a minha mãe também, e os 4 filhos. Nós éramos ainda, não tínhamos pouca idade nem nada, mas colocou esposas também, não haviam netos ainda, mas eu só sei que esse mútuo funerário foi feito há muitos e muitos anos, sem nenhum medo. E olha que por pessoas que, como meu pai, de uma época, de uma geração muito diferente, uma geração em que não podia mesmo ouvir falar em morte. Por isso, quando a gente fala, ou quando a gente pergunta, né, quando iremos morrer, né, muitas pessoas não querem nem ouvir falar disso. Poucas vezes, porém, refletimos ou percebemos a morte como um processo natural e necessário para a vida. Nas florestas, árvores centenárias perdem o vigor, morrem para ceder espaço para outras que crescem frondosas e se alimentando da matéria orgânica daquela que acabou sendo decomposta. Nas tempestades, sob ventos muito fortes, galhos e folhas se desprendem dos troncos, dando espaço para outras que surgirão com maior viço e também maior pujança. Este é o ciclo da vida. A decadência cede lugar à nova vida, para logo mais a morte para anunciar um novo ciclo. Ora, mas está falando de coisas da natureza, de árvores, e gente, e pessoas. Vamos lá. A morte não é sinônimo de fim, de conclusão ou de eliminação. A morte será sempre o prenúncio de nova etapa, de momento que se inicia. Assim, pode se dar com nosso mundo íntimo. Esse é um canal de palestras espíritas. Muito embora muitos amigos de outras crenças religiosas também ouvem o vídeo, porque nós aqui não falamos da religião propriamente dito, ou não criticamos essa ou aquela religião, porque somos todos filhos de Deus. Mas nós espíritas sabemos que somos espíritos imortais, já vivemos outras reencarnações, viveremos outras para frente. Essa de agora, em que eu tenho esse corpo físico, ela tem um ciclo, ela faz parte de um ciclo da minha vida como espírito imortal.
E esse corpo físico, um dia, eu sei, tenho certeza, ele irá perder as suas energias e ocorrerá a morte do corpo físico. Do corpo físico. Ou seja, é como uma árvore grande que cresceu, envelheceu e quebrou, dando lugar a uma nova árvore que vai nascer. Porque eu reencarnarei novamente, não sei daqui a quanto tempo, num novo corpo, que será formado no útero de uma mulher. Ou seja, eu repetirei esse ciclo da vida. Porque na realidade a morte é natural. Todos nós passamos pela morte. Mas temos que passar bem pela vida para que a morte seja algo em que iremos colher bons frutos depois da morte do corpo físico. Existe muita coisa que precisa perecer, morrer em nossa intimidade para dar vazão a outras possibilidades. É o que nós, dentro do Espiritismo, falamos de reforma íntima. Porque existem muitos valores que nos prejudicam, que atrapalham nossa felicidade, que perturbam nosso caminhar. Por isso que é importante empreender todo o esforço para a morte desses valores. Ao morrerem esses valores ruins, que nos causam tristezas, darão lugar a possibilidades de outras paisagens, de outros conceitos. Nesse raciocínio, portanto, perceberemos ser inadiável que façamos morrer o egoísmo que carregamos. Dessa forma, o nos preocuparmos com o outro, nos doarmos ao próximo, permitirá que, aos poucos, nosso egoísmo perca força e morra em nossa intimidade. Seremos, então, mais solidários, mais fraternos. O empenho que empregamos para perdoar ou compreender o outro, ter empatia em relação às suas falhas e limitações, irá acabando com o nosso eu orgulhoso, pretensioso, arrogante. Somente com a morte lenta e gradual desses sentimentos de difícil lida é que abriremos espaço para o desabrochar de virtudes. Portanto, se faz necessário o esforço da morte das paixões inferiores, para que se faça nova luz em nossos corações. Tudo isso nos demonstra que a morte sempre se fará necessária para dar espaço à renovação, a um novo ciclo, à melhora, por fim. Nada diferente quando falamos da vida física. A morte inevitavelmente visitará nosso corpo físico, impossibilitando a continuidade da vida biológica, da vida orgânica. Contudo, esse momento, de forma alguma, indicará o fim de tudo. Será apenas o final de um ciclo. Isso que vivemos agora é um ciclo da nossa vida como espíritos imortais que somos, vivendo a nossa eternidade. Opa, peraí, mas eterno não é Deus? Sim, eterno é Deus, que existe de todo o sempre. Não compreendemos o que seja isso exatamente. Mas a partir do momento que Deus nos criou, nós também nos tornamos, além de imortais, né? Claro, nós viveremos para todo sempre, viveremos eternamente. Da mesma forma como Deus vive eternamente. Mas Ele é um incriado e Ele é o nosso Criador. Essa é a grande diferença, não vamos confundir. Portanto, a morte do corpo físico será apenas a etapa concluída de uma reencarnação, que nos deu inúmeras chances, possibilidades e oportunidades de aprendizado, de renovação. Olha aí, estamos começando um novo ano, momento de renovação, muito embora permaneçamos o mesmo, mas psicologicamente falando, um novo ano pode nos dar um novo ânimo, para que a gente renove as nossas forças agora de forma mais equilibrada. Findo tudo isso, apresenta-se o momento de retornarmos para casa, que é o mundo espiritual, nada além disso.
Como está escrito na sepultura de Allan Kardec, na cidade de Paris. A lição é de imortalidade e evolução. Ali está escrito: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Muito bonita essa frase. Nascer, ou seja, reencarnar, morrer, desencarnar, renascer, reencarnar novamente, ainda mais uma vez, e progredir sempre. Tal é a lei. Lei de vida, lei de progresso. Por isso que, quando nós falamos, quando iremos morrer, é apenas uma simples colocação que se faz. Mas nós precisamos pensar, sim, que vamos morrer um dia. Mas o que irá morrer vai ser o corpo físico. Eu, como espírito, não morrerei jamais, sou imortal. Mas o corpo físico irá morrer. E a morte do corpo físico nada mais é do que o final de uma etapa. Que essa etapa seja ou tenha sido produtiva, para que eu me prepare para uma nova etapa, onde eu terei novamente a oportunidade da reencarnação em um corpo que estará de acordo com as minhas necessidades. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido ao vídeo. Se quiser compartilhar, fique à vontade. Se puder, se inscreva em meu canal também. Muito obrigado, fique bem, fique em paz.